pessoal, meu nome é Maurício Cabral Dutra, eu sou médico veterinário, aluno aqui do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal da FMVZ daqui da USP, e hoje eu vou falar para vocês sobre o meu trabalho de doutorado. O tema do trabalho desenvolvido foi uma análise crítica do uso de antimicrobianos na produção de suínos aqui no Brasil, e esse tema tem sua relevância em função do uso indiscriminado de antibióticos e do desenvolvimento de resistência, não só na produção animal, mas também como na medicina humana. Então, a ideia foi mensurar o quanto que a gente está utilizando, se muito ou pouco, né? E também identificar fatores ali que possam ser melhorados na linha de produção para reduzir o uso, promover um uso prudente e racional desses antimicrobianos. O maior impacto do uso de drogas, porque sempre há um questionamento da utilização de antimicrobianos na produção animal, resíduo na carne. Né? Falar, então não vamos comer carne por causa de resíduo. Mas assim, de modo geral, mesmo apesar da utilização excessiva, há um consenso em respeitar o período de carência. Né? De modo geral, a grande maioria faz isso. Né? A maior problemática na questão da resistência aos antimicrobianos, como a gente faz esse uso na produção animal, em doses de promotores de crescimento, então por períodos prolongados e baixa dosagem, isso favorece o aparecimento de cepas resistentes aos antimicrobianos. E o contato das pessoas. Então, tem trabalhos mostrando que funcionários, né, que trabalham com animais de produção diariamente, bovinos, suínos, por exemplo, essas cepas MRSA, Staphylococcus aureus resistente, eles têm chances de 6 a 20 vezes maiores de carrear essas bactérias resistentes e ajudar a disseminar para outras pessoas. Então, o contato com os animais de produção acaba sendo uma maior fonte de risco de proliferação dessas cepas resistentes do que o consumo de uma carne, por exemplo. Isso na medicina veterinária. Na medicina humana, a mesma coisa, contato com o pessoal no hospital, com médicos, com enfermeiros, né? Eles também estão facilitando ou favorecendo essa disseminação desses tipos de bactérias resistentes. Né? Os principais objetivos do trabalho, nesse sentido, foram mensurar a utilização de antimicrobianos em 25 sistemas de produção aqui do Brasil, e 3 parâmetros foram trabalhados, né? Miligramagem por quilo de animal produzido, tempo de exposição desses animais a antibióticos e quantidade de princípios ativos utilizados. Também buscamos correlacionar a utilização dos antimicrobianos com dados de biossegurança e dados de produtividade desses rebanhos. E, além disso, também medir a prevalência de cepas Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né, que é um biomarcador de resistência também, e a relação delas com o uso de antibiótico. Com relação à metodologia, né, os resultados obtidos, nós buscamos coletar material, né, swabs nasais, amostras de fezes e também o uso rotineiro de antibiótico, em 25 sistemas de produção aqui no Brasil, nas diferentes regiões, sul, sudeste e centro-oeste. Essas granjas variando, sistemas de produção variando de 100 matrizes até quase 20 mil matrizes, né? Então um leque bem amplo. E os principais resultados obtidos na mensuração de uso de antibióticos em miligramagem por quilo de animal produzido, ficou como uma informação, um dado médio de 358 miligramas, comparando muito com a utilização, por exemplo, que a Espanha e a Itália têm, números muito próximos do que eles vêm utilizando, porém bastante superior a outros países de suinocultura intensiva, como o Canadá, como Dinamarca, onde a gente está num uso bem acima do que esses países já vêm trabalhando. Porém, a amplitude foi bastante grande e também variando desde granjas com 5 miligramas até com 580 miligramas, né? Então, tem granjas hoje trabalhando com bem pouca utilização de antibiótico aqui no país. Outro dado importante foi a quantidade de princípios ativos utilizado. Na média, nesses 25 sistemas foram 7 diferentes princípios ativos, porém variando também desde 2 até 11 princípios ativos aí, que os animais tiveram contato, foram expostos. E no período de exposição ao uso dos antibióticos, na média, as granjas tiveram aí 60%, 66% dos animais, da vida dos animais, com alguma exposição aos antimicrobianos. Outros dados que a gente buscou correlacionar foi com eficiência produtiva em quilos produzido por matriz por ano. Não houve significância estatística, mas houve uma tendência das granjas com menor utilização de antimicrobiano apresentarem uma maior eficiência produtiva. Por outro lado, buscou-se uma correlação ali também entre score de biossegurança, através de um checklist, onde se aplicou em cada um desses sistemas, e as granjas com maior score, com maior índice de biossegurança, uma biossegurança melhor implementada, apresentaram também maior produtividade.
né, mas também não houve significância estatística. Um último item foi a coleta de swabs nasais para pesquisa desses Staphylococcus aureus resistente à meticilina, que é um marcador de resistência, e dos sistemas, todos 80% apresentou resultado positivo. Como conclusão do trabalho, ficou evidente nessas mensurações que a utilização de antimicrobianos no Brasil ela está em níveis similares a alguns países europeus, porém está acima do que em comparação com outros países, podendo ser melhorado esse número que a gente tem aqui na nossa realidade. E quais ações, né, foram identificadas que podem ser trabalhadas para reduzir esse índice, né? Então, algumas delas, como investimento em biossegurança, ficou muito evidente que nos nossos sistemas, várias ações de biossegurança, troca de roupa, banho, para ter acesso às propriedades, né? Então, ter um maior controle para evitar a disseminação dentro do sistema de produção e de trazer novos agentes. Melhorar diagnóstico é um outro ponto que a utilização excessiva do antibiótico ela está relacionada com a falha nesse diagnóstico ou a ausência total do mesmo. Pode ser trabalhado melhor essa condição. O uso de alternativos aos antibióticos, né, os eubióticos, aí promovendo uma eubiose, controle de flora, muito mais interessante do que só trabalhar com drogas promotoras de crescimento. Então tem alternativas para isso também. Eliminação de doenças é um outro fator, é um outro ponto que nós consideramos muito pouco aqui no país, lá fora é muito mais relevante hoje. E assim, tem pouco discutido e tem já protocolos para esse propósito. As questões estruturais ficaram bastante evidentes, muitas vezes o uso dos antimicrobianos para corrigir falhas estruturais, né, de condição de piso, de condição de ambiente que os animais estão alojados ali. Então, correção desses pontos estruturais também é um ponto importante a ser considerado na redução das drogas. E a questão cultural, se percebe que, assim, de forma geral, técnicos, proprietários, né, assim, na dúvida, se adicionam novos promotores de crescimento, novas drogas, então sem considerar esses outros aspectos que foram discutidos. Então esse é um outro ponto também que dá para ser corrigido a fim de promover esse uso racional dos antimicrobianos.